Ó, eu analiso o momento do São Paulo o seguinte: no Campeonato Brasileiro é normal você perder, ainda mais oscilar nessa altura do campeonato, onde os clubes estão realmente pegando o seu rumo. É a briga do desesperado para o rebaixamento, Libertadores, a briga do título, que é a briga do São Paulo. Então os times vão jogar a vida, né? Então é natural que você tropece aqui e ali. O problema mais cruel que eu acho no São Paulo e que chama mais a minha atenção é o fato do São Paulo entregar gols ao adversário. O São Paulo cede muitas chances durante o jogo com a teimosa saída de bola que às vezes precisa dar o chutão. O Guardiola, no seu auge de Barcelona, aquele Barcelona já dava chutão. O Manchester City, quando necessário, dá chutão. Esse time de São Paulo tem uma certa repulsa a chutar a bola para frente no momento que precisa, né? Quer ficar tocando bola. Hoje a gente viu o Thiago Volpi no primeiro tempo, que ele deu um totozinho por cima do jogador do Santos, que estava até uma disputa ali, um possível pênalti, o VAR analisou, que na minha visão também não foi nada, mas enfim. Ele arriscou ali, de repente perdeu uma bola embaixo da trave, como o Hugo perdeu para o próprio São Paulo. E o que chama mais atenção é que quem cede mais essas chances, quem é o cara que mais peca é o Daniel Alves. Um cara que jogou a vida inteira nesse estilo de jogo, de toque de bola, transição rápida. Enfim, ele é o cara que mais erra na saída de bola. O Flávio matou quando ele disse que o time do São Paulo tá meio previsível. Porque contra o Corinthians, por exemplo, se o Corinthians tivesse um ataque razoável, era goleado. O Corinthians perdeu gol sem goleiro. Contra o Grêmio, precisando propor o jogo, o São Paulo não criou muita coisa. Contra o Bragantino foi esse vexame, com gols entregues, gols de bola parada. Aí você chega num domingo, um clássico, nada melhor que um clássico para você retomar a confiança, pega um Santos com atenção totalmente na Libertadores, um time reserva, e aí você entrega o gol de novo ao adversário. E aí o Fernando Diniz se vê meio que refém desse time que deu certo, que estava sendo até certo ponto envolvente, toque de bola rápida, aproximação de Igor Gomes com Gabriel Sara dando muito certo. Só que quando começou a dar certo, já quando estava no auge, que foi para mim aquela goleada contra o Botafogo, alguns jogos antes, depois, o time do São Paulo já era previsível nas substituições. Era Tietê, Pablo e Vitor Bueno. Você tinha certeza que esses jogadores entrariam na partida até antes da partida começar. Aí ele perdeu o Tietê, agora expulso, o Pablo teve que começar o jogo, e aí você vê, por exemplo, o Flamengo, que quando ele precisa mudar um jogo, ele tira o Gabigol e põe o Pedro. Ou quando o Pedro começa jogando, ele tem o Gabigol. O São Paulo, quando o Pablo, que não é lá essas coisas, tá mal no jogo, tem o Trellis ou o Carneiro. Então, fica meio difícil. O Fernando Diniz, os times já meio que manjaram o jeito do São Paulo jogar. Acho que a partir dali do jogo contra o Corinthians, o time do São Paulo já começou uma oscilação um pouco fora do comum. E agora, quando você precisa mudar o jogo com as peças que você tem, fica muito claro, fica nítido o desequilíbrio na equipe do São Paulo. Quando o Luano jogou, o time toma 4 gols. Quando o Luciano não joga, quando o Brenner não faz o gol, o São Paulo não consegue marcar. Tem muita dificuldade. E aí você pega o Flamengo, que teoricamente é o melhor elenco, tá perdendo muitos pontos, né? Perdeu pro Fluminense em casa, perdeu ponto contra a Fortaleza, agora perdeu hoje pro Ceará no Maracanã. Por outro lado, você tem o Internacional chegando, o Abel com tudo, né? Ele já quer mostrar o serviço, já sabe que vai sair. Para ele não tem o que perder, ele já está desempregado quando acabar o Campeonato Brasileiro. Então ele está motivando ao máximo, entregando ao máximo o que ele tem para esse Internacional. O Atlético Mineiro também do São Paulo, ele, de repente, pode engrenar, é um time bom. E essa rodada do São Paulo pode ver no seu retrovisor o Atlético Mineiro e Internacional a 4 pontos, tendo um confronto difícil na próxima rodada, que é o Atlético Paranaense lá no Sul, né? O Atlético que agora está fugindo do rebaixamento de vez, já que tropeçou ontem contra o Curitiba, que clássico é clássico, mas o Curitiba vem muito mal no campeonato, eu considero um tropeço. Tinha a chance de alcançar ali perto da Libertadores, ultrapassar o Corinthians, não conseguiu, mas esse jogo contra o São Paulo, acredito que o Atlético vai vir com tudo.
E é um jogo difícil fora de casa. Então, assim, o São Paulo se tornou, já era previsível, mas conseguia envolver. Os times não conseguiam parar o São Paulo. O São Paulo era, claro, a saída de bola com o Luan, com o Daniel Alves, o Luciano saía da área para vir buscar jogo aqui no meio, a aproximação de Igor Gomes com o Gabriel Sara dando muito certo. Só que agora começou a não funcionar tão bem. E aí você olha para o banco, como acho que é um consenso aqui, né? De todos nós, São Paulo precisa de reforços. O São Paulo se vê numa situação difícil, e eu digo mais, precisa, mas não vai contratar. Falta um mês para acabar o campeonato. O São Paulo tem uma dívida muito grande, é muito difícil agora. A diretoria está chegando agora. Enfim, o Fernando Diniz já deu a opinião dele que não precisa de reforços. Então, acho que o São Paulo tem que. Essa nova diretoria que está chegando agora. Futebol demanda tempo, principalmente no futebol brasileiro. Mas essa diretoria não vai ter, vai trocar a famosa frase clichê, né? Vai trocar os pneus do carro com o carro andando. Tem que solucionar uma possível crise interna aí do Tietchan com o Fernando Diniz, blindar o elenco de uma parte da torcida, que é um elenco jovem. Você vê aí Brenner, Gabriel Sara, Igor Gomes, Luan, os principais jogadores do São Paulo, jovens. Só tem o Daniel Alves, que é o mais experiente, mas por incrível que pareça, é o que mais erra e está cedendo gols ao adversário. Blindar esse elenco da cobrança, que está sendo muito forte pela fila do São Paulo, e agora vai lidar também com o retrovisor, com o Atlético Mineiro e o Inter, que, na minha opinião, vão ficar apenas 4 pontos após essa rodada do São Paulo.